Fala, rapaziadinha do Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube, e hoje nós vamos falar sobre essa pós-derrota para o Flamengo, em que o técnico Bruno Lage simplesmente tomou algumas atitudes que deram uma amplificada, né, nessa crise. O que era para ser uma derrota normal de Campeonato Brasileiro, um jogo em que o Botafogo talvez nem merecesse a derrota, mas quando o técnico foi para a coletiva, ele simplesmente não suportou a pressão de maneira bem clara e objetiva, e ao sair em defesa dos seus jogadores, ao colocar, pedir para não ter pressão nos seus jogadores, ele simplesmente colocou o seu cargo em questão. Falou, ó, tá liberado o meu cargo aqui, se alguém quiser me demitir, não tem multa, não tem premiação, não tem absolutamente nada. Levantou e saiu de rompante, né? Como quem joga FM sabe. E aí todo mundo ficou no escuro. O que aconteceu, né? E aí a gente traz esse vídeo aqui hoje simplesmente para contar. Tô gravando o vídeo aqui agora 3 da manhã. E tudo que temos de novidade nessa sequência, né? O que aconteceu, como foi recebido no Botafogo, como foi a reunião, como chegaram à conclusão de que o Bruno Lage, pelo menos por enquanto, nesse primeiro momento, vai ficando no Botafogo. Então, já peço amigos para deixar esse like, 3 horas da manhã e trabalhando aqui, porque a gente tem muita preocupação com o que a gente vai entregar para vocês, né? Ficamos na live ontem falando o tempo todo com as pessoas, mas as informações foram chegando mais tarde do que isso, né? Tem um tempo para as pessoas entenderem a situação e conseguirem explicar o que aconteceu. Antes de mais nada, já pedi para o amigo deixar o curtida, também ativar o sininho, né? Seguir o canal do Fogonete para ficar por dentro de todas as atualizações que a gente tem aqui no canal. Além disso, hoje acho que está sem clima, né, para a gente falar da Betano, que é a melhor casa de apostas do Brasil. Vai lá, faça sua aposta, inscreva-se com o canal usando do cupom Fogonete. Mas hoje o clima não está muito para brincadeira. Então, vamos direto ao vídeo. É o seguinte. O próprio Bruno Lage diz que não conversou com ninguém antes de ir para a coletiva e falar o que falou, né? A atitude pegou, obviamente, todo mundo de surpresa. Por exemplo, o Mazuco estava, diretor de futebol do Botafogo, diretor executivo, né, do Botafogo, estava na coletiva, e no momento que ele fala isso, o Mazuco simplesmente sai da sala de coletiva para não ficar dando, né, mostrando nenhum tipo de surpresa, nada disso. Ele vai para o vestiário e espera a chegada do Lage para lá para poder conversar e iniciar essa reunião, que era evidente que ia acontecer. Não é preciso só imaginar como as coisas acontecem, né? Quando acontece uma situação dessa, evidentemente que vai ter uma reunião, uma conversa para você tentar entender o que aconteceu, por que foi dito, como é que foi dito. Bom, o Lage foi no mesmo momento para o vestiário, começou a conversa e que contou com membros da diretoria de futebol e, claro, uma chamada de vídeo com o dono da SAF, John Textor. Lage explicou, justificou o que ele fez com o objetivo de sair em defesa dos jogadores. Primeiro vamos nos ater à apuração, né? Depois a gente coloca nossas observações e tudo mais, opiniões e tal. E que ele quis tirar a pressão dos jogadores. Se a pressão é em mim, o problema é comigo, então eu saio para vocês ficarem tranquilos. Só que, evidentemente, que isso passou do ponto, né? Acho que foi feito de uma forma impensada. Ele decidiu fazer isso, ele falou, não comentou com ninguém deu opinião se isso era legal ou não de fazer. Ele simplesmente foi lá e fez. E isso tá errado, né? Dessa forma, tá errado. Claro que
tiveram argumentos de ambos os lados. Claro que ninguém gostou da forma como tudo aconteceu, mas, em princípio, nesse primeiro momento, tomaram a decisão de manter o Bruno Lage e ficar com ele, apesar de como tudo aconteceu e do que foi dito. Agora, eu vou daqui dar a minha opinião sobre o que eu acho que aconteceu ali, né? Durante a live eu falei assim, preciso ver a explicação para saber se ele foi covarde, para saber se ele foi corajoso, se ele mirou em ser corajoso e, na verdade, ficou passando por covarde. E eu acho que é justamente isso. Ele saiu, ele tentou ser um líder, seu escudo dos jogadores, se colocou à frente dos jogadores para ele tomar porrada e não os jogadores, mas no final das contas, como bem definiu o Mansur no troca de passes, foi um desastre diplomático, né? Passou do ponto, errou. Em vez de trazer para ele a responsabilidade e só ele e poupar os seus jogadores, criou e ampliou uma crise, um problema que era bem definido. O problema hoje foi a escolha do Bruno Lage. Foi falado a semana toda que o lado esquerdo do Flamengo era o lado mais forte. Ayrton Lucas, Bruno Henrique caíam por ali e que o Botafogo deveria ter cuidado especial. Pois bem, o Bruno Lage foi lá, fez as escolhas dele. E para surpresa de todos, ele simplesmente escolheu a dupla JP, que é um jovem volante e que também atua na lateral, mas não é lateral de ofício, vamos dizer assim, deixando o Di Plácido no banco e o Matheus Ponte de fora da relação. Na ponta direita, todo mundo sabe que o Segovinha é um bom jogador, mas ele tem problema com o físico, e esse jogo seria muito físico. E ele optou pelo Segovinha por ali junto com o JP. O lado direito do Botafogo, que teria que tomar conta do lado esquerdo do Flamengo e o mais forte do clube, do time deles, simplesmente foi dois jovens que não tem muita experiência. E o Di Plácido ficou no banco 90 minutos. O Segovinha jogou um primeiro tempo inteiro e saiu com 15-10 do segundo tempo, para a entrada do Luiz Henrique para a esquerda, e jogou o Vitor Sá para a direita, já cansado também, que não conseguiu dar o suporte também necessário. Só no final do jogo, aos 40 minutos do segundo tempo, que foi entrar o Júnior Santos com mais poder físico para tentar ajudar ali, mas já era tarde, já tinha rolado todo o jogo, de forma geral, não conseguiu reagir. Então, os erros, as escolhas do Bruno Lage que não deram certo, esses eram o questionamento que seriam feitos na coletiva. Não era nada mais além disso. Ninguém ia, pelo menos quem viu o jogo, viu que o Botafogo não merecia ter perdido esse jogo. Podia até não ter vencido, mas pelo menos o empate ali, pelo que produziu e pelo que não produziu também o Flamengo, sabe? Seria o empate, o resultado mais justo, ou alguma coisa mais assim nesse sentido. Mas as coisas acontecem, perdeu, beleza, aconteceu. Estamos putos? Aconteceu. E aí, na primeira pergunta, por que você escolheu isso, aquilo, o cara simplesmente... não vou responder sua pergunta, antes eu quero falar isso aqui, falou um monte de coisa e depois falou que o cargo dele estava à disposição, que não é guloso financeiramente, se quisessem não pagar nada para ele, era só mandar embora e estava tudo certo. Todo mundo foi pego de surpresa. Uma coisa que era desse tamanho virou desse tamanho porque o cara simplesmente tomou essa atitude que depois explicada foi no sentido de defender o jogador, mas acabou não fazendo o menor sentido. Por mais que ele tenha chamado a responsabilidade para si, e chamou, criou uma situação muito maior do que deveria ser, né? Treinador tá com a família dele aqui no Rio de Janeiro, então ele não vai para Portugal nesse período. Folga até quinta-feira para os jogadores do Botafogo. Tempo para descansarem, renovarem as energias. Período que vai ser complicado, um período que vai ser de muita tensão pela derrota para o Flamengo, pela declaração do Bruno Lage. E é isso, vamos ver, torcer para esse domingo
o Palmeiras, né, que é o principal rival do Botafogo pelo título, e não o Flamengo. O Flamengo estava 15 pontos, caiu para 12. Né? O Palmeiras, sim, está 11, pode cair para 8. Esse, sim, é perigoso. Vamos torcer para nesse jogo agora, né, contra o Corinthians, que o professor dê uma ajuda aí para a gente consiga pelo menos manter essa diferença em 11, cair para 10, né? Não ficar tão mais curta. Sobre o Bruno Lage, muita gente falando que o Bruno Lage deveria sair, o Botafogo não deveria ter aceitado ficar com ele, da forma como as coisas aconteceram. E aí eu vou fazer um questionamento aqui. Quantas vezes, durante o Campeonato Carioca, após o Carioca ali naquela parte que o Botafogo patinou contra o Sergipe na Copa do Brasil, quantas vezes o então técnico Luiz Castro utilizou a seguinte: olha, não fui eu que vim pedir para trabalhar no Botafogo. Eu estava trabalhando em outro clube, foram lá, pagaram a multa, me trouxeram para cá. Se não estão satisfeitos com o meu trabalho, né? Sei como funciona o futebol brasileiro. Treinador é sempre demitido, não sei o quê, quando tá errado, isso sempre sobra pro treinador. Quantas vezes o Luiz Castro falou isso, ficou, acertou o time e fez o time deslanchar no Campeonato Brasileiro. O que eu tô querendo dizer com isso? Calma, acabou de acontecer, tá muito quente, parece mais grave do que é. Calma, não tô falando que não foi nada, que não foi grave. Estou dizendo que é possível contornar esse problema e seguir em frente. É possível. O Bruno Lage, para mim, na minha opinião, até esses últimos 2 jogos, até o jogo contra o Bahia, vinha fazendo um trabalho honesto, bom. Um erro aqui, uma decisão errada lá, uma queda de rendimento fora de casa aqui, uma melhora depois para lá. No geral, um trabalho honesto e respeitável. Nos últimos 2 jogos, ou seja, Defensa e Justiça pela Sul-Americana, que o Botafogo foi eliminado, e o jogo de ontem, esse sábado, contra o Flamengo, foram erros claros, erros evidentes, diria até didáticos. Ele errou e o jogo mostrou claramente para todo mundo que ele errou. Acontece, o Luiz Castro errou, o Guardiola erra, o Bruno Lage pode errar também, mas ele errou. E errou em forma decisiva na Sul-Americana, que o Botafogo acabou eliminado, e errou de forma decisiva na derrota para o Flamengo na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. É só isso, foram 3 pontos. Podem fazer falta? Espero que não, podem fazer, mas é aprender, entender a situação. O Botafogo diretoria, Textor, tudo mais, entendeu a situação. Não vou falar que gostou da atitude do Bruno Lage, porque não é isso. Não foi isso. Mas entendeu o que tentou fazer o Bruno Lage, ao tentar sair em defesa dos jogadores. Por mais que tenha errado, como disse, repito, uma catástrofe diplomática, deu tudo errado, tudo que ele imaginou saiu errado, porque não fazia sentido. O Botafogo entende que ele agiu com o objetivo de defender os jogadores. Então vamos em frente. Por enquanto é isso. Você está falando isso aqui agora, mas amanhã o Textor acordou maluco e decidiu demitir o Bruno Lage. É coisas de quem tem dono. Né? O Botafogo funciona hoje com o coração e a cabeça do John Textor e o bolso. Ele define tudo. Se ele acordar maluco lá um outro dia e decidir que não gosta, dormi bem, agora eu acordei e não aceitei legal não. O que você falou ontem, não aceitei bem, a gente ficou, mas hoje já não estou achando legal. As coisas podem mudar de uma hora para outra no Botafogo, porque é o Textor. É o Textor que decide. Mas nesse momento foi dado um voto de confiança no Bruno Lage. Né? O Textor escolheu ele há pouco tempo como substituto. Não foi por acaso. O Textor sabia dele, prós e contras, sabia que queria ele. E não é agora que ele vai desistir do Lage, no meio do caminho. Faltando um turno do Campeonato Brasileiro. Não vai ser agora, não vai tentar. Pode trocar porque o Textor pode acordar de um jeito maluco lá e falar que agora mudou de ideia. Mas hoje a expectativa não é pela saída de Bruno Lage. Portanto,
Torcedor do Botafogo, vocês que fizeram declarações emocionantes, atitudes emocionantes em prol do clube. Eliminado da Sul-Americana, foram 3 da manhã. 3 da manhã no aeroporto, recepcionar um time que acabara de ser eliminado da Sul-Americana. Foram lá e declararam todo o seu amor pelo time por causa da luta do Campeonato Brasileiro. No meio de uma disputa em que muita gente não quer que o Botafogo seja campeão, mas a torcida está sabendo entender bem e jogar bem. Mais bonito ainda após a derrota para o Flamengo, né? Acabou de perder, tinha acabado de perder, sangue quente ainda, vendo a torcida dos caras comemorar ali embaixo. A torcida engoliu a raiva e cantou em apoio ao time, aos jogadores e tudo mais. Essa torcida merece. Essa torcida sabe o que está fazendo. E ela vai continuar no caminho certo. Se foi decidido ficar com Lage, vamos ficar com Lage. Vamos apoiar enquanto a bola vai rolar. Se ele vai terminar o campeonato e vai embora, vai para a Europa, não vai ficar no Botafogo, é outro papo. Mas essa torcida entendeu e comprou a briga do Campeonato Brasileiro. Então, tenho certeza que se o Textor tomar essa decisão de manter o Bruno Lage, essa torcida vai comprar o barulho do Botafogo, do time, sempre. Não pela pessoa, não pelo profissional, mas pelo bem maior que é o título desse Campeonato Brasileiro. E tenho certeza que se for essa decisão, esse for o caminho, vão tomar, vamos ser campeão, que ele saia no final do ano, que ele volte para a terra dele, que a gente tenha o nosso tão sonhado tricampeonato brasileiro. Beleza? É isso, tamo junto. Repito, estou gravando esse vídeo 3h30 da manhã, agora 3 horas, 3h30 da manhã, por aí. E é de momento, as informações de momento são essas. Tamo juntos. Amanhã estamos de volta, nessa segunda-feira. Voltamos com a live 2 da tarde, tradicional. E vamos em frente, vamos embora. Vamos torcer pro Palmeiras antes pro Palmeiras tropeçar contra o Corinthians. É isso. Valeu, tamo junto, obrigado, um beijo, fui.